ele, mas se outra pessoa interagir, aí aparece, tipo, a foto da outra pessoa que tá falando, entendeu? Ok, fiquei mudo. Vou voltar lá para o slide. Tá dando para ver? Tá sim, tá dando para ver. Deu? Deu. Bom, então, o que a gente viu? Né? Nós vimos o seguinte. Nós vimos, então, o tipo, né? A dimensão da decisão, que na realidade é um processo complicado, porque eu preciso, né, de avaliar coisas de longo prazo, eu preciso de avaliar incertezas, né? Eu preciso de avaliar o horizonte de longo prazo, e posteriormente a gente percebe que essa dificuldade de decisão, ela depende muito do decisor. Cada um de vocês tem uma forma de decidir, né? Eu, por exemplo, se eu for fazer uma gestão de uma empresa, eu tenho uma forma de trabalhar, né? Eu gosto de números, eu gosto de previsões, eu gosto de informações históricas. Já tem pessoas que ela trabalha muito com a questão do sentimento, né? Então, ela vai fazer, por exemplo, uma simulação, e a partir da simulação, ela vai trabalhar essa questão, né, do processo decisório. Isso faz com que, então, nós tenhamos 3 tipos de informação. Inclusive, esses tipos de decisão, eles estão relacionados com essa pirâmide lá, né, na pirâmide de Maslow. O sistema SPT, todas as informações são estruturadas, né? O que essas informações são estruturadas? Porque eu vou avaliar as questões do dia a dia, né? Se eu vou avaliar as questões do dia a dia, o que eu faço? Eu somo estoque, eu diminuo o estoque, né? Eu verifico venda, eu faço através do PDV, uma saída de produtos. Então, esse tipo de sistema, ele é 100% automatizado, né? Já as informações semi-estruturadas, elas estão ligadas ao nível tático, que são decisões intermediárias. Tem coisa que consigo automatizar, tem coisa que eu vou ter que pegar dados externos, somar uma coisa com outra, pegar uma informação, por exemplo, da internet, a partir da informação da internet, que ela é manual, eu imputar ou colocar no meu sistema, né? Então, as semi-estruturadas, né, no nível tático, ele depende do grau, né, de automação que nós temos. A não estruturada, ela depende muito da ferramenta que eu tenho, depende muito da solução do decisor. No caso do BI, por exemplo, o BI não é fácil de mexer, né? Vocês fizeram um curso introdutório, né? Mas o BI ele é cheio de parâmetros, cheio de comandos, e eu vou ter que formatá-lo de acordo com o que o executivo toma a decisão. Muita gente trabalha com gráfico, outros gostam de trabalhar com planilha, outros gostam de relacionar venda com produção, outros gostam de relacionar o fluxo de caixa da empresa, outros vão verificar a questão das finanças, né? Se eu tenho capital de giro, se eu não tenho capital de giro, que risco eu posso ocorrer, né? Então, por isso que esses tipos de decisão, eles levam esses 3 níveis, né? E, na realidade, as informações semi-estruturadas, né, elas não são informações que são muito rotineiras, né? Ela vai nos ajudar no potencial da tomada de decisão, porém, ela pode oferecer, né, maiores lucros, menores custos. Tem alguém aí que trabalha com SAP? Eu trabalho, professor. Pois é, você já viu como que você pode fazer com SAP? O que pode te trazer de informação? Eu particularmente não utilizo muito, mas não é que eu não utilizo muito, como é que eu posso te dizer? Eu trabalhava com um rapaz que ele utilizava todas as informações do SAP, ele conseguia exportar e ele mandava para o ClickView, que é um sistema parecido com o Power BI também, e gerava todas as informações que a nossa área precisava. E tudo ele tirava do SAP, ele conseguia fazer essa sincronização toda. Você sabe que eu fazia muito? Eu tirava do SAP, julgava para a planilha, simulava, depois tomava minha decisão. Entendeu? Que é muito comum a gente, inclusive, ter essas ferramentas, né, do Office para nos ajudar a desenvolver esses trabalhos, né? Que é um trabalho, na realidade, de pensar, né? Por isso que a gente tem que sair fora do rotineiro, sabe? Vocês não podem ficar no rotineiro, né?
A questão rotineira para vocês é coisa que qualquer sistema faz. Então, não tem qualidade de trabalho, você não tem inteligência ali. Agora, descobrir o que é, tomar decisão, né, aí é coisa diferente. Entenderam? Por exemplo, no projeto Pizza, né, será que se nós tivéssemos passado de local em local, né, para oferecer a pizza, se tivesse colocado na internet, teria vendido mais pizzas? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a gente também tinha uma capacidade limitada, muito limitada de produção. Era a primeira vez que nós estávamos. Então, muitos executivos fariam o seguinte: vamos espalhar para o mundo inteiro que nós vamos vender 40 milhões de pizza, tá? Mas aí eu não consigo produzir, não consigo entregar. A logística não vai estar adequada. Está entendendo o porquê desses sistemas e por que eles ajudam, né, no dia a dia? Sim. Bom, uma coisa importante é a questão do grande volume de dados. Obviamente, né, esses sistemas não são baratos, são sistemas caríssimos, né? Qualquer sistema desse você pega, ele passa de R$1 milhão, né? A máquina que eu preciso para rodar esse sistema é uma máquina que tem que ser potente, né? Eu preciso de recursos de internet, eu preciso de recursos de rede local de alta velocidade, né? Isso vai me permitir flexibilidade de relatórios, resultados de texto, gráfico, análise de comparações. Eu já desenvolvi sistemas, por exemplo, que ele trabalhava com sinaleiros, né? Então, por exemplo, nós tínhamos uma meta no mês. Se o sujeito atingiu aquela meta, ficava um sinalzinho verde, né, para aquele tipo de produto. Se tivesse, né, perto da meta, mas não tivesse atingido, ficava amarelo. Se estivesse longe da meta, ficava em vermelho. Agora é lá. Né? Então, isso ajuda muito, sabe? Agora, obviamente, a computação é pesada, né? E o gasto que você tem com computação, ele é alto. Por isso que muitas empresas não conseguem utilizar esse tipo de sistema. Entenderam? Eu pus eu aí que é para você lembrar. Vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui a previsão de um jornal. Eu tenho um jornal, né, que a matéria-prima do jornal, o que é mais caro, o jornal, é o papel. Ok? Um aumento no papel, obviamente, afetaria o lucro, né, global de um jornal. Né? Então, um jornal recebeu, por exemplo, né, um aumento de 40% da matéria-prima. O que o gerente fez? Né? Ao invés de ele jogar 40% direto, né, no preço do jornal, ele aumentou o espaço para anúncio. Ou seja, as folhas que ele gastou de anúncio significam faturamento. Ele conseguiu manter o jornal com o mesmo preço. Né? Então, para você ter ideia, né, esse tipo de decisão, ela está na nossa mão todo dia. Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu estoque? De que forma que eu vou, né, trabalhar em caso do impacto, por exemplo, de um preço de matéria-prima subir, né, e essa matéria-prima ser, né, de classe A? Como é que eu vou fazer? Tá? Esse é um exemplo clássico que a gente pode ver, né, do que o sistema é capaz de te mostrar e como que você pode tomar decisão diferente, né, do quadrado que existe aí no cotidiano. Entenderam? Sim. Pessoas? Sim. Posso prosseguir? Pode. Aqui eu tenho algumas relações, que são alguns tipos de produto, que são alguns relatórios, né? Basta vocês darem uma olhada. E como vocês já fizeram o curso de BI, o que foi colocado lá, tipo de relatório, né? O tipo de programação, que dá para vocês entenderem bem como que funciona. Né? Aqui mostra o que eu posso fazer com essa base de dados. Né? Eu posso fazer restrições, eu posso fazer, né, avaliação de custo. No navio a gente faz muito isso, né? O navio, ele paga a todo momento, né? Não tem uma situação em que o navio não paga. Ele paga para trafegar, né, em alto mar, ele paga para entrar no porto, ele paga para ficar parado no porto, tudo é unidade de custo, né? Navio, avião, né? O próprio caminhão, né?
Se o cara está parado num posto abastecendo, ele está gastando dinheiro e ele está comendo um tempo que ele podia estar faturando. Entenderam? Então, tudo isso eu tenho como avaliar e como verificar com um sistema dessa natureza. Né? O BI ele não chega a ser, né, um sistema especialista. O que é um sistema especialista? Vocês já viram falar em inteligência artificial. Né? A inteligência artificial ela nos ajuda a tomar, ao sistema a tomar decisão. Antigamente, né, as instituições financeiras focavam todas as suas atividades no gerente. Né? É o gerente que decidia o cheque especial do sujeito, de acordo com a capacidade, né, de aquisição de bens e serviços. Né? Era o gerente que determinava o tipo de empréstimo, era o gerente que colocava, né, as informações para que pudesse ser tomada a decisão. Hoje em dia, grande parte disso já é feito pelas redes neurais. As redes neurais nada mais são do que sistemas complexos que podem nos permitir raciocinar em cima de uma determinada situação. Por exemplo, a minha conta bancária, né, tem mais créditos do que débito. Eu consigo fazer, né, uma análise da minha movimentação e se eu tenho dinheiro, né, eu tenho como pagar minha conta. Então, obviamente, o que o banco vai fazer? Vai aumentar o limite do cheque especial sozinho, porque o sistema avaliou isso, nós colocamos uma regra nele para fazer isso. Né? Outra coisa importante que a gente pode ver, né, você diminui aquele estresse que existia entre a pessoa, né, entre pessoas, ou seja, o funcionário do banco e o cliente. Num caixa automático, você sabe que a hora que seu cheque especial cai, né, e você tenta contrair um empréstimo, ele fala, olha, a sua capacidade de contrair empréstimo já acabou, querido. Né? Não tem jeito. Eu posso abrir outras linhas de crédito, né, com risco maior, obviamente com juros maior. Então, esses sistemas especialistas nada mais são que um conjunto sistêmico, né, que vai nos permitir automatizar grande parte de alguns tipos de processos de decisão. Né? Para isso, eu preciso dos sistemas perceptivos, né, que são sistemas que simulam, né, sentimento humano. Né? Eu tenho as redes neurais que simulam a estrutura física do nosso raciocínio. Obviamente, gente, isso aí tem uma linguagem de programação, né, que é colocada nesses sistemas. Né? A gente chama de função cerebral, mas na realidade ele simula a função cerebral. Se eu não programar para aquilo, ele não vai fazer. Né? Essa inteligência artificial ela funciona com base de dados. Né? E quando a gente chama de um sistema especialista, é um sistema aplicado a uma área específica. Né? Por exemplo, o sistema especialistas para venda, ele vai ter, né, um conjunto de informações, um conjunto de processos decisórios que nos ajudam no processo de venda. Entenderam? Tá tranquilo? Tá rápido? Tá tranquilo, professor. Tá Entendi. tranquilo? Beleza. Então, eu coloquei essa transparência que é para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona isso. Né? Tem um profissional que chama engenheiro do conhecimento. Na realidade, é um profissional de TI, mas a área de graduação dele não necessariamente é TI. Né? Por exemplo, eu posso pegar vocês, aqueles que têm capacidade de fazer gestão, aqueles que entendem, né, de como fazer esse processo de gestão e mapear como que vocês fazem isso. Então, eu chamo um profissional de computação, ele vai conversando contigo, vai entendendo como você faz a tomada de decisão, faz os programas e gera essa base de conhecimento. A partir daí, eu monto um sistema que vai usar dessa base de conhecimentos para fazer alguns processos decisórios. E ali a gente vai fazendo do ponto de vista de protótipo. Né? Nós fazemos um protótipo pequeno, ele vai fazendo, vai testando, vai fazendo, vai testando, até a gente ter um sistema final. O sistema financeiro do Brasil ele é extremamente inteligente, né? Porque ele pega informações de todos os lugares. Esses sistemas que o banco tem, né, de pessoas negativadas, esse sistema que ele vai avaliar, né, a movimentação da sua conta,
Esse sistema que vai verificar os financiamentos que você já teve, como você pagou, se você atrasou parcela ou não atrasou parcela, eles calculam o grau de risco, entendeu? Então, isso ajuda muito, gente, mas ajuda muito, mas muito nesse processo, né? Então, eu posso fazer isso para minha empresa, que cliente que é bom, né? Se eu posso aumentar, por exemplo, o desconto para aquele cliente, porque ele tem, né, um grau alto de negociação comigo, né? Então, eu posso modelar uma série de informação com esses sistemas, né? Então, nós temos aí a base de conhecimento, que é, na realidade, né, trabalhar com os sistemas de processamento de transações junto com o sistema de informações gerenciais. Eu tenho que ter uma base de desenvolvimento, um conjunto de recursos humanos de TI, né, com um nível bem elevado. Eu tenho que ter uma interface, que o BI é um shell, tá? Ele é shell que a gente chama interface, uma interface legal. E nós temos que ter um usuário também que saiba raciocinar, né? Se eu não tiver usuário que sabe raciocinar, o negócio complica. Tem gente, por exemplo, que você passa um gráfico para ele, ele não sai da visualização do gráfico, ele não consegue interpretar aquilo, ele não consegue fazer uma projeção, né? Se eu não tiver usuário bem treinado aí também, é um negócio complicado, né? E aí eu tenho todas as informações que eu preciso, os dados internos, né? Os dados internos, dados de bolsa, né? Índices financeiros, né? Então tem muita gente que vende bases de dados, que eu posso trabalhar com essa base de dados em conjunto com os dados dos meus aplicativos, né? Gerando, então, gráficos, né? Processo de comunicação e assim por diante. Aí eu tenho vários níveis de tipo, né? De previsão quinquenal, né? Eu trabalho com plano diretor de informática, né? E o PET que eu monto, ele vai para 6 anos. Como é que você vai máquina funcionar daqui a 6 anos? Como é que você prevê um software funcionando daqui a 6 anos? Com indicadores, né? Então, eu tenho base de dados que eu compro de indicadores mostrando como vai ser a evolução da máquina e a partir daí eu consigo, né, saber que máquina que eu vou utilizar ao longo dos anos. Aqui nós temos, então, o interrelacionamento entre esses sistemas. Entendeu? Sistema de apoio executivo vai buscar informação do sistema de informação gerencial, né, que vai buscar a informação do sistema de decisão. Isso aí nós fazemos um interrelacionamento entre eles. Obviamente, tem empresas que estão lá embaixo, lá, né, só no processamento de transações. Tem empresas que têm, né, o apoio à decisão já montado e informação gerencial já montando. Então, na realidade, eu não consigo chegar numa empresa e fazer tudo ao mesmo tempo. São etapas, são muitos anos que nós gastamos para fazer isso, e o custo é altíssimo. Não é nada barato e não é tão fácil de ser feito como parece. Né? Na teoria fica muito fácil a gente chegar, vamos tacar sistema aqui, mas nós temos uma série de coisas, inclusive desenvolvimento de pessoal, desenvolvimento de cultura, clima organizacional, vocês sabem que é um negócio complicado, né? Hoje nós vemos o home office, né? Vocês não sabem o trabalho que nós, professores, estamos tendo para passar tudo para EAD, né? Porque, apesar das plataformas nos ajudarem, né, de alguma forma, né, não tem como você sentir qual que é o clima da turma, entenderam? Eu estou acostumado, por exemplo, a dar aula, explicar para vocês e olhar no olho de cada um, né? Do jeito que nós estamos fazendo, eu consigo perceber isso? Não. Por isso que eu preciso que vocês, né, quando tiver alguma situação, interrompe, tá? Interrompe, pergunta. Aí o que a gente vai fazer? Eu estou explicando o que são os slides, aí numa próxima etapa nós vamos fazer uns exercícios e eu vou deixar, né, para a próxima aula um espaço para dúvidas. Ah, professor, não entendi isso. Olha, não entendi aquilo. Como que eu faria isso? Na minha empresa funciona desse jeito. Está certo? Está errado. Entenderam? Professor. Pois não. Pois não? Entendi sim. Tá tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Okay. Entendi. Então tá bacana. Pode prosseguir. Tem muita gente que responde pelo chat também. Eu vou habilitar o chat aqui, porque para mim, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é um negócio assim, sabe, divino.
Ontem eu e Paulo fizemos uma reunião, né? Treinamentozinho. E eu estava sem vídeo, né? Mas foi muito engraçado, né? E eu posso... Vocês estão vendo o fundo da minha tela, certo? Certo. Aí o que acontece? A esposa do Paulo estava oferecendo café, né? Só que ela não sabia o que eu estava vendo, né? Aí foi muito engraçado, né? Eu posso desfocar essa tela de fundo, sabe? Se eu quiser desfocar, eu posso desfocar, né? Inclusive, se vocês quiserem, né, é mais interessante vocês baixarem o software, tá? No Outlook, você tem lá como baixar ele naquele botãozinho de ajuda do lado esquerdo. Lá embaixo você pode baixar ele. Ele funciona melhor do que direto no browser, tá? Por causa de velocidade de rede, né? E assim por diante. Ok? Ok. Bom, esse aqui é o módulo 3. No módulo 3A, é esse que a gente vai trabalhar muito com ele, tá? Esse módulo 3A, deixa eu disponibilizar para vocês. Tá dando para ver? Tá sim. Tá? Não, tô vendo não. Não, é porque eu mudei. Agora é que vai aparecer para você. Apareceu? Não, tá parecendo uma tela preta. Só um minutinho que ele vai aparecer. Pra mim aqui tá aparecendo. Acabou de aparecer. É que demora um tiquinho. Olha, nós vamos trabalhar. Eu cheguei a postar para vocês o livro, não cheguei? O link do livro de SI. Professor, eu não vi, não. Alguém viu? Eu vou conferir. Tem um livro que eu preciso que vocês baixem ele. Eu vou colocar o link, que é para vocês baixarem. Que é um livro de sistema de informações do Loudon, né? Que é o autor que a gente trabalha com ele, né? Esse cara é muito bom, é um casal, né, de americano, né, que eles trabalham muito essa questão do impacto do TI nas organizações. Então é um livro muito bacana. E tem uma série de estudos de caso. Apesar desses estudos de caso já estarem, né, um pouco antigos, dá para a gente trabalhar legal, né? Na realidade, o que acontece? Quando nós tomamos decisão, nós passamos por essas 5 etapas. Se nós não passarmos por essas 5 etapas, nós não conseguimos decidir. E muitas vezes nós erramos na decisão porque nós não temos uma organização para raciocinar, né? Por exemplo, o meu carro deu um defeito. Eu levo ele no mecânico. A primeira coisa que o mecânico vai fazer é analisar o problema, né? O que está acontecendo, né? É um problema elétrico? É um problema mecânico? Então, ele tem que começar a compreender esse problema, né? Então, a análise do problema é nós nos cercarmos. Se nós, por exemplo, temos uma empresa que ela está dando prejuízo, a primeira coisa que o pessoal faz é reduzir custo. Mas será que não é aumentar o faturamento? Porque pode ser que alguém já fez a redução de custo necessária, né? Acontece muito em grandes empresas, né, de diretores e gerentes, né, que trabalham mal, que estressam a capacidade produtiva. Ou seja, toda e qualquer máquina, ela tem um percentual de produção e ela tem que ter uma manutenção ao longo do tempo para ela continuar produzindo. O que o cara faz? O cara estressa a máquina, né? Ele quer vender, produzir. E quando você chega a passar de 80% da capacidade produtiva, isso chama estresse, né? Estresse de máquina. Eu não consigo dar manutenção, porque as máquinas têm que estar rodando, né, para produzir aquilo que eu pensei em fazer, e acaba que lá na frente nós vamos ter problema. Ou seja, nós caímos a performance de produção, nós incrementamos as vendas através de um plano novo de marketing, e não há compatibilidade entre o que você está vendendo com o que você consegue produzir, né? Então, por isso que muitas vezes você falar que a empresa está no prejuízo não significa que eu tenho que reduzir custo.
A redução de custo, ela pode ser feita sim, mas nós temos que analisar outros aspectos. A capacidade de produção está adequada, né? A compra que nós estamos fazendo de matéria-prima está com preço adequado, né? Nós estamos vendendo por um valor adequado. Isso vocês viram com o Dilane lá, a questão da venda, né? Que não é tão fácil assim, não. Né? Marketing é uma coisa extremamente difícil. Marketing não é fácil, né? Porque, na realidade, nós temos que descobrir um preço que, né, seja justo para aquele público e que aquele público, né, fique satisfeito em pagar por aquele produto. Né? Então, é uma coisa assim, parece uma coisa de ET, né? É um negócio complicado. Aqui, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar um caso, né, existente e vamos passar por essas etapas, né? Analisar esse problema, compreender esse problema, né? Tomar uma decisão, e não basta só tomar decisão, nós temos que projetar a solução, implementar e medir. Nas empresas de vocês, você pode verificar o seguinte: quando o bicho está pegando, o cara quer cortar, a primeira coisa que ele quer cortar é os benefícios do funcionário. Ora, eu corto o benefício do funcionário, o que vai acontecer? Né? Ele vai ficar mal satisfeito, vai trabalhar pior, os melhores funcionários vão para o meu concorrente e acaba eu entrando pelo cano. Né? Não é isso, muitas vezes, que resolve o problema. Mandar pessoas embora, por exemplo, reduzir quadro pessoal, esse negócio é complicadíssimo, porque uma pessoa que já tem mais tempo na minha empresa, ela conhece a minha empresa. Eu já gastei com treinamento, né? Ele já tem um conhecimento maior do mercado, dos clientes, então tem que pensar muito na hora de fazer isso, né? Então, a tomada de decisão ela tem que ser feita baseada na compreensão do problema, né? E o projeto da solução tem que ser implementado, porque senão não tem como, né, a gente trabalhar. Tranquilo? Tranquilo, professor. Alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma colocação que eu achei interessante a Sim. parte que você falou, que é um caso Sim. que está acontecendo comigo lá na empresa por causa da situação que a gente se encontra. Do corona? Questão de tomada de decisão, por causa do corona. Uhum. Foi bem interessante que, pelo menos o meu setor, que eu saiba até o momento, os gestores Seu setor da minha é qual? área, setor de TI, eles Sim. tomaram a seguinte decisão. Eles entraram em contato com os fornecedores que eles têm, das pessoas terceiras, que é grande parte do setor. Para não ter quebra de contrato, eles estabeleceram que o cliente, o fornecedor, né, passe para o cliente um desconto ou então um crédito para que eles permaneçam com aquela mão de obra, até porque eles precisam, só que a empresa não está produzindo para pagar o que estava no contrato. Aí a maioria das empresas terceiras que tem lá dentro do setor, eles estão estabelecendo um desconto ou um crédito para a empresa, para que a gente continue lá pelo menos até o final do ano. Ó, que bacana, né? E agora, com olha isso, eles também tomaram a decisão de colocar todo mundo de férias coletiva, para poder ir se organizando, para implementar direitinho. Sim. Até a gente voltar. Porque o que acontece é o seguinte, pegou muita gente de calça na mão, né, gente? Na realidade foi isso. Porque a gente está acostumado com o cliente, né, no balcão, nós estamos acostumados, né, a um modelo de vida diferente, né, e agora a gente está passando por outra coisa. Hoje é que eu saí, né, que eu precisei de fazer umas compras e buscar algumas coisas, né, mas tem 10 dias que eu não saio. Bom, foi bom para mim ou não? Né? Eu acredito que foi muito bom, porque eu tenho um custo de gasolina em torno aí de R$ 1.200 por mês. Eu não gastei nada de gasolina até agora. Pra você ter ideia, o carro da minha esposa está com 0 de gasolina, nós não abastecemos, também não saímos dele, né? Eu saí, fiz o que eu tinha que fazer, tomei as medidas necessárias, né, com luva, com o que foi possível, já fui chegando aqui correndo, tomei o banho, separei a roupa, né? Porém, a minha carga de trabalho, vocês não imaginam o tanto que ela cresceu, né? Eu não dou aula só no Senac, vocês estão sabendo, eu dou aula, né, em mais de uma escola. E, exceto a UENG, né, todas elas estão com EAD. Cada uma com uma ferramenta diferente, cada uma funcionando com um jeito diferente, né? Eu estou dentro de casa com esposa e filha, né? Minha menina, como ela é muito pequenininha, ela vive criando confusão, né? Ela canta o dia inteiro, ela chora o dia inteiro,
né? Como fazer isso, como separar. Então, eu tive que me organizar para preparar, né, as minhas coisas. Agora é o seguinte, eu tenho uma aula que eu apresento, né, os slides que eu converso com vocês, tem uma outra aula que nós vamos fazer exercícios juntos, vamos fazer desafios juntos, e eu tenho outra aula que é para matar dúvida. Então, tem 3 momentos diferentes, entenderam? No caso de vocês, é a mesma coisa, né? Estudar remotamente, né, carece que a gente tenha uma organização, né? Uma organização de tempo, entenderam? Vocês têm que separar o tempo de vocês, né? Então, como o Senac definiu o horário, né, com o horário de aula, então separa um cantinho na sua casa, vai lá, olha o que tiver que fazer, né? Nós vamos ter muita coisa que vocês vão pesquisar, buscar, vou tentar ver se eu acho alguns vídeos que ajudam, né, nesse processo, e a gente vai ver que depois a gente desenvolve mais habilidades, né? Que até então, possivelmente, todo mundo pensava que para se trabalhar na empresa precisava ser treinado, né? Como eu fui da área de TI, fui da área de engenharia, né? Grande parte dos treinamentos que nós fizemos foram todos com livro, né? Você pegava o livro, lia e aprendia na marra, né? Ou você aprende e funciona, ou você não está empregado, né? Hoje em dia, então, nós temos aí, vocês viram o treinamento do BI, né? Que foi uma coisa muito, muito introdutória, mas dá para vocês perceberem que dá para você buscar um punhado de coisa que está aí de graça na internet, que vocês podem, né, melhorar o currículo de vocês, né? Que é importante isso, sabe, gente? Faz bastante curso, né? Aperfeiçoa, porque muitas vezes você não tem nem a prática, mas quando você chegar a praticar, você já tem um embasamento, né? Tem uma ideia do que funciona. As empresas não querem, muitas vezes, um profissional pronto, mas sim uma pessoa que consiga aprender. Ok? Professor, Oi. geralmente as empresas também têm um sistema e elas não dão para a gente um treinamento sobre esse sistema. Acaba que você vai aprendendo, levando e trabalhando. Você vai descobrindo o sistema. Você não tem um treinamento anterior para começar a utilizar. Nós vamos conversar sobre isso, só que a gente vai falando sobre implantação, que isso é um erro clássico, né, cara? Como é que você coloca uma pessoa para mexer numa ferramenta sem explicar a potencialidade daquela ferramenta, ou seja, ela vai conseguir chegar, né, ao objetivo, sim, só que ela vai demorar muito mais tempo. Como a ferramenta é cara, você imagina quanto que isso não vai custar para a empresa? Porque eles olham só uma parte. Ah, não, um treinamento SAP é R$3.000 por funcionário. Eu tenho que treinar 1.000 funcionários, dá R$3 milhões. Aqueles aprendam sozinhos. Mas não vai funcionar, ué. Porque aí você tem que pensar o seguinte, qual é o benefício que essa ferramenta te traz? Geralmente, quando é assim, eles colocam uma pessoa para treinar e essa pessoa replica depois na empresa, né? Isso é interessante, né? Só que é o seguinte, como é que você escolhe essa pessoa? Geralmente quem fica mais responsável, tipo um supervisor, sei lá, por setor, que aí reduz o custo e depois consegue replicar para todo mundo. Sim, pelo menos, professor, no meu caso, por exemplo, eu tenho um supervisor, mas quando eu entrei, todas as transações que eu ia utilizar no SAP, eles me disponibilizaram, foi um PDF mesmo, explicando as transações, aí ele me passou, me deixou uns 10 dias lendo e testando dentro do usuário dele, e o que eu tinha de dúvida eu perguntava para ele, mas não tinha uma pessoa específica com todos os treinamentos para estar ali me ajudando. Era ele porque já utilizava e foi aprendendo também grande parte na marra, porque o PDF era bem simplista mesmo, era coisa muito, muito boba. Na realidade, é o seguinte, eles escrevem o óbvio, entendeu? E o que você precisa mesmo, você fica derrubado. Né? Verdade. Esse que é o grande problema que a gente vê, sabe? Agora, por que acontece isso? A culpa é de quem? Em geral, gente, infelizmente, a culpa é do gestor, né? Ah, mas eu não sou da área de TI. Bom, você não precisa ser da área de TI para saber disso, né? Inclusive, vocês já têm a noção de TI, né? Já têm a noção das empresas que vocês passaram, da dificuldade que vocês tiveram, né? Já viram os prejuízos que isso pode causar, né? E o que vocês devem fazer é o quê? É colocar a experiência de vocês em prática, entendeu? Isso é que é importante, né?
Aconteceu comigo um caso muito interessante. Eu trabalhava na GE, eu era da área de engenharia, né? E fui implantar um sistema na ferramentaria. Bom, ferramentaria é automação industrial. Foi convocado, né, para um treinamento no Rio de Janeiro, né, 3 pessoas. O ferramenteiro, o engenheiro de produção, que era responsável, né, pela área da ferramentaria, e meu chefe me mandou. Por quê? Porque nós 3 íamos fazer o treinamento e depois íamos dar o treinamento internamente nas empresas. Como toda a vida eu fui professor, né, meu chefe falou, você vai porque se der zebra, né, você segura as pontas. Bom, conclusão, fomos para o Rio de Janeiro, ficamos uma semana, e o cara começou a ensinar, falando sobre desenho mecânico, que eu tinha muito pouco conhecimento, né? Eu trabalhei eu sou formado em engenharia civil, não sou formado em engenharia mecânica, mas com a base de engenharia que eu tinha, deu para assimilar tranquilo. Ele colocou um software e a gente ia desenvolvendo a peça, então era uma engrenagem que a gente tinha que fazer. Eu lembro que os 2 fizeram a engrenagem em 1 minuto. Eu gastei quase um dia para fazer a engrenagem. E eles começaram a me zoar, né? Porque não sei como é que tem engenheiro civil é assim, porque engenheiro civil é assado, né? E eu pensando é o seguinte, eu tenho que criar dúvidas, porque se isso acontece comigo na empresa, né, e não vai ter o professor lá, como é que eu vou resolver? Eu vou ter que dar um treinamento, quer dizer, se eu vou dar o treinamento, eu sou o conhecedor. Bom, isso foi uma semana, né, eu pagando mico, todo mundo ia embora 4 horas da tarde, ia pegar uma prainha e eu continuava na empresa lá até 7, 8 horas da noite, tentando desvendar os meus mistérios. Enquanto eles fizeram uma engrenagem, eu fiz, pra você ter ideia, umas 50 tipos de peças diferentes, né? E fui testando, depois tinha uma linguagem de programação, né, que já estava para a máquina, que era específico, que o ferramenteiro sabia e eu aprendi rapidinho, porque era muito fácil, né, pelo conhecimento que eu tinha. Conclusão, voltamos para Belo Horizonte. Quando nós fomos preparar o treinamento, o engenheiro de produção já começou a escamotear. Ah, não, porque o treinamento nós tivemos, não dá para montar, o ferramenteiro já estava cheio de dúvida, não conseguia resolver. Eu montei o treinamento, dei o treinamento, né, para eles, inclusive, retreinando todo mundo, né? Aí eu expliquei para o engenheiro de produção, que era meu colega, inclusive, de setor. Eu falei, querido, quando a gente sai para fazer um treinamento, para fazer um repasse desse treinamento, você tem que fazer tudo, né? E esses treinamentos empresariais, os caras tendem a passar por o básico, né? Só que na hora que você está operando, você não precisa só do básico. Você vai pegar uma máquina dessa, por exemplo, eu peguei uma máquina de medição tridimensional para a qualidade. Ela tinha um sensor, né, que é como se fosse uma caneta, e eu batia na peça, nos cantos da peça, e ela me dava a dimensão. Eu pegava o desenho da peça e verificava se estava dentro da tolerância, né, para aquela peça, uma peça que foi produzida, por exemplo, na ferramentaria. Então, a coisa não é fácil, né? E é isso que é importante. Nós começarmos a entender que, muitas vezes, esse esforço que a gente tem que ter é que vai manter a gente, né, num quadro de funcionários da empresa e vai dar perspectiva para a gente subir dentro dessa empresa, né? Não adianta nós fazermos as coisas do dia a dia. Agora, a organização, né, por sua vez, também tem que se responsabilizar por dar a informação adequada para a pessoa produzir, né? Na General Electric, logo quando eu entrei, eu fiz um curso de 540 horas de todo o sistema de produção da GE. Todos os setores da GE eu aprendi, a parte de finanças, como é que fazia o Operate Plan, como é que eu fazia um PCP, como é que eu fazia com estoque, como é que eu fazia com as vendas. Eu fiquei de estágio, né, mesmo sendo engenheiro, em cada área dessa aí, mais de 10 dias, para entender como que funcionava a máquina, porque eu estava num nível, né, que é um nível superior. Eu não era chão de fábrica, né? Apesar de eu ser piolho de fábrica, adorava ficar lá na fábrica aprendendo as coisas, né, olhando uma série de coisas que é da engenharia da produção e é da administração, né, e isso fez com que eu pudesse aprender a empresa e depois, na hora de implementar os sistemas, ter até como, né, questionar uma mudança sistêmica, né, ver o lado do usuário, a dificuldade do usuário,
né, discutir a questão de uma interface. Eu mudei uma série de sistemas da IBM para a GE por causa disso, né? Principalmente planejamento e controle da produção. Cada empresa tem a forma de fazer, né? Não adianta você vir com um sistema pronto que faz desse jeito, às vezes ela não trabalha dessa forma, né? Isso ajuda muito, sabe, gente, no processo, né? Alguém tem alguma experiência nesse tipo de situação, nesse tipo de área que queria colocar? Eu não tenho, não. Por mim, pode prosseguir. Ô, Gabriel. Gabriel. Oi, tô te ouvindo. Como é que você faz a programação de produção da sua empresa? Eu olho os pedidos que foram emitidos e que as ordens de compra, né? Daí eu faço a análise e coloco para produzir. Você sabe quanto tempo que você gasta para produzir cada caixa, não sabe? Sei. Você Por sabe dia, quais né? materiais você gasta? O tempo certo eu não sei, não. Um dia, sim. Tá. Você tem alguma coisa anotada do tempo certo de fazer? Quanto de matéria-prima que você gasta? Tenho não. Essa informação começa a fazer isso, tá? eu queria ter feito isso já. Um dia eu até comecei, mas começou a dar muito trabalho, eu desisti. Não, na realidade é o seguinte, você deve ter pessoas que podem te ajudar, entendeu? Eu pensei Não é só nisso. você pegar e fazer, né? Isso é muito simples, Gabriel. Você coloca o produto, você pode fazer isso numa planilha Excel a princípio, para você ver como funciona, depois você manda desenvolver um sistema, entendeu? Aí você coloca o produto. Desse produto, quanto que eu tenho de matéria-prima? Aí você coloca as matérias-primas, quanto que você gasta de cada matéria-prima, quais são as etapas do processo, quanto tempo em cada etapa do processo, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma caixa Entendi. Né? Uma caixa, sei lá, de 30 por 30. Eu vou gastar, por exemplo, 1 quilo de concreto, que por sua vez vai ser dividido em cimento, areia e brita. Eu vou gastar tanto de pessoa para virar o concreto, tanto de pessoa para colocar na caixa, tanto tempo para fazer a vibração, tanto tempo para secar e ele está pronto. Quando você faz isso, olha para você ver que legal. Cada pedido que você tiver, você faz uma programação, né, da sua produção. Entendeu? Então você tem certeza que você vai entregar para o cliente naquele dia. Como você é Gabriel, você não é bobo, né? Se você gasta 2 dias para fazer, você promete o cara 3. Porque aí você tem um dia de antecedência, né, para você trabalhar caso ocorra alguma coisa, um atraso de matéria-prima, um problema numa máquina sua, entendeu? Isso é importantíssimo para quem trabalha com produção, né? O tipo de produção que você faz, aquele negócio que eu pego o pedido e a partir do pedido que eu vou fazer os serviços, né, que eu vou fazer minha produção, eu preciso ter um sincronismo muito grande. Aí o que você vai conseguir fazer? Eu vou conseguir conciliar pedidos com materiais, com mão de obra, com máquina e com índice de produção, né? Aquelas loucuras lá que seu pai faz, aquilo ali, cara, não tem nada de loucura. Ele conhece igual a palma da mão dele, só que tá tudo na cabeça. De vez em quando ele dá uma rateada, lógico, né? Ele acha que vai vender X peças e aquilo vai ficar ali no depósito de algum tempo, né? Até sair. Vai sair? Vai. Uma hora sai tudo. Agora, se é mais vantajoso, né? Ele faz essas navaiadas direto, né? Mas aí é o seguinte, é o sentimento que ele tem, né, querido? É o sentimento que ele tem. Ou seja, ele gasta a matéria-prima e poderia sair para uma outra caixa, ele gasta com a outra, fica um encalhada e o outro lá para fazer e você tem que gastar dinheiro para comprar matéria-prima. Entendeu? Aí é conciliar o conhecimento que ele tem com a técnica que você passa a ter. Entendeu? Que eu te garanto uma coisa, daqui a um tempo você vai ser 200 milhões de vezes melhor que ele. Né? Lógico, porque você tem o conhecimento técnico e aprende com ele como que ele faz, você vai sentindo na empresa como que isso vai funcionando, né? Essas coisas, gente, servem para todo mundo, né? Para quem não tem empresa, para quem é operário, é empregado, né?
Isso aí a gente vai vendo dentro do setor nosso, né? Vai analisando aquelas informações, vai vendo como que o gerente vai tomando as decisões, vai analisando isso, vai pensando, vai dando ideia, vai fazendo projetos. É isso que destaca vocês, né, no mundo profissional. Tranquilo? Vamos só voltar lá rapidinho para a gente terminar, né? Aquela parte lá da transparência. Mas ele é muito teimoso, eu fico tentando cortar ele, é difícil. Ah, mas... Né? Ô, Gabriel, você tem que entender o seguinte, tem quantos anos que ele tem esse negócio? 22, 23 anos já. Pois é, como é que eu vou escutar um cara que nem saiu do... Você concorda comigo? Concordo. É um negócio difícil, sabe? Inclusive, para abrir mão, né, do jeito que ele quer fazer, vai demorar muito, porque ele só vai entender a hora que ele começar a tomar bolinhada na cabeça, você começar a dar umas bolinhadas na cabeça dele, né? Mostrar para ele, tá vendo essas caixas que você mandou fazer? Nós gastamos um dinheirão com ela, você falou que vendeu ela por tanto, mas na realidade o custo dela hoje é tanto, na sua mão foi prejuízo, cara, né? Aí ele começa a ficar meio assim, não, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente fazer assim, vamos fazer só metade dessas caixas, você faz metade do seu jeito, eu faço metade do meu. A hora que ele vê que o caixa está entrando dinheiro, que o que você está fazendo é melhor do que ele faz, entendeu? Aí as coisas mudam. Acontecia muito comigo, né? Eu era novinho, tinha acabado de formar, chegava numa fábrica, numa multinacional, e falava, esse processo seu está errado. Os caras só queriam me matar. Toda a vida nós trabalhamos desse jeito, por que eu vou mudar? Porque você está trabalhando errado. Tem 35 anos que você trabalha errado. Vamos fazer dessa forma. Fazia. Funcionava, até o camarada tomar, né? Eu não digo respeito, mas ele entender que aquelas soluções que você está dando tem base. Agora, você tem que ter humildade, tá? Porque muitas vezes, Gabriel, você acha que a técnica que você aprendeu é melhor do que ele trabalhando no empírico, tá? A gente tem que conciliar as duas coisas, que todas as duas têm verdades, né? Porque senão ele não estava aí, né? Já tinha falido há muito tempo, ok? Ok. Eu evito, eu tento levar muito pelo lado teórico e mostro mesmo para ele, que Tá é bem mudo. complicado mesmo. Oi? Quem tá mudo? Quem Tá me tá ouvindo? mudo? Eu tô ouvindo. Thaís que falou que tá mudo. Era só isso que eu tinha para falar mesmo. Bacana, Gabriel. Obrigado, viu, querido? Bom, aqui eu descrevi quais são os processos, tá? De cada um deles. Então, o analisar o problema significa identificar, verificar as questões de pessoal, tecnológica e da organização. Lembra lá na primeira etapa, quando eu falava que o problema que existe ou é pessoa, ou é máquina, ou é modelo organizacional. Então, a gente sempre vai fazer análise por esses 3 pontos, né? A partir daí, nós vamos tentar identificar quais são as causas, a história, né, o que mantém o problema. Pra vocês terem ideia, o negócio é tão sério que um médico, a gente só acerta com ele quando nós conseguimos conversar e explicar para ele qual é o nosso sintoma. Porque pode ser uma série de coisas. Daquela série de coisas, quando eu falo, olha, eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre alta, eu não dormi à noite, eu estou com a garganta seca, todos esses conjuntos, né, num processo de anamnésia, vai indicar por determinado tipo de enfermidade, né? Então, nós temos que ter essas ideias para quê? Para especificar, né, a tomada de decisão. Qual que é o objetivo da nossa solução? É resolver o problema, é mitigar o problema, né? Depois nós vamos chegar aqui com, por exemplo, 5 alternativas, né? Dessas 5 alternativas, qual que é a melhor solução para a gente? Então, nós vamos fazer relação custo-benefício, nós vamos verificar, né, o aspecto de clima, nós vamos verificar o aspecto de impacto no mercado. Então, nós podemos verificar uma série de coisas para tomar a decisão. Tomamos a decisão, nós temos que montar, né, teoricamente, como que ela vai funcionar, e depois nós temos que implementar, entenderam? O projeto físico, na realidade, é o que eu tenho que fazer fisicamente, né? Eu faço um plano de marketing, depois eu desenvolvo as ferramentas de marketing para poder, né, implementar o processo de marketing.
A implementação da solução é a implementação do plano, né? Quando nós vemos que alguma coisa não está funcionando, nós fazemos uma modificação desses procedimentos e avaliamos a solução, se foi adequada, se não foi adequada, quanto nós ganhamos, quanto que nós perdemos, né? É dessa forma que a gente vai trabalhar. Essas análises que está aqui, ó. Quando a perspectiva é tecnologia, ou é problema de computador, ou é problema de programa, ou é base de dados, ou é telecomunicações, ou é compatibilidade, ou é capacidade, ou é mudança, né? A mudança que vocês estão tendo de sair para o sistema, né, é presencial, para ir para o sistema virtual, que impacto ele te dá? Né? Você tem que aprender a organizar, tem que aprender a aprender, né? É um pouquinho diferente, né? A questão de recursos humanos, a perspectiva, né, organizacional, depende da cultura, né, dos procedimentos burocráticos da empresa, do tipo de gerenciamento que a gente faz, das políticas empresariais, da complexidade do assunto, né, do ambiente externo, dos recursos disponíveis, humanos e materiais. E pessoas está ligado, né, a questão da ergonomia, né, da saúde do pessoal, do formato, né, do modelo de produção, né, do tipo de acompanhamento e monitoramento que eu faço, né, da quantidade e a capacidade e a qualidade do treinamento que eu dou para essas pessoas. Depende do envolvimento do empregado. Aí vocês aprenderam lá em RH uma série de ferramentas de motivação, né? E principalmente enquadramento às leis e regulamentos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Esse negócio de mandar, né? O funcionário chegou de férias, você mandar o cara embora, isso aí não é bacana, né? Não sei quem que inventou isso não, mas esse cara, né, é meio complicado. Porque justamente quando o cara, né, volta liso, leso e loso, com a expectativa de continuar o emprego, você manda o cara embora. Vai tomar antipatia da sua empresa, vai falar mal da sua empresa, depois os funcionários que você for tentar, né, recrutar vão ser só os que estão realmente, né, fora do padrão e fora das qualidades que a gente quer, né? Então, na realidade, o processo vai ser esse aqui, ó, analisar, identificar a situação, desenvolver a alternativa, comparar a alternativa, classificar, escolher a melhor execução. Pra vocês terem ideia, nós vamos aprender a fazer isso aí em segundos, né? Primeiro, nós vamos gastar um tempão fazendo isso, e depois isso aí vai entrando automaticamente, né, na rotina nossa, até a gente aprender a fazer isso rapidinho. Isso, gente, funciona. Tomar decisão na empresa, resolução de problemas, inclusive resolução, né, de provas, né? Muitas vezes a gente erra uma questão porque nós não fizemos uma leitura adequada da questão. Nós não conseguimos selecionar na nossa mente qual é o assunto e qual é a interligação entre os assuntos, né? A hora que nós entramos nas alternativas, ao invés de a gente comparar as alternativas, nós vamos direto naquela alternativa e puf, e marca, né? Ou você, né, tem uma chance de acertar, né, ou 4 chances de errar. Esse é, né, um dos problemas de resolução, né, de problemas. Eu vou parar aqui, que eu acredito que de assunto já deu e sobrou, né? Alguém tem alguma dúvida? Como que tá? Professor, não tenho dúvida, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Aí vocês vão fazer o seguinte para mim, vocês vão dar uma lidinha, né, nesse material. Eu vou separar um estudo de caso, eu vou colocar tudo no AVA, tá? Eu vou colocar o link do livro, a página do livro, né? E vou pedir para vocês fazerem a leitura que vocês estão acostumados a fazer. Ok? Eu gostaria, vocês podem fazer uma vez, 2, 3, 4, né? Lê do jeito que você entende. Ok? A hora que você fala assim, não entendi o assunto, aí na quinta-feira nós vamos conversar sobre esse estudo de caso. Aí eu vou mostrar essa técnica, como que a gente faz essa técnica. Entenderam? Que aí vocês vão ver que as coisas mudam, tá? As coisas mudam muito. E a partir daí nós vamos desenvolver alguns trabalhos, eu vou passar alguns estudos de caso para vocês irem aplicando, né? E algumas questões que eu pergunto e ver se existe a relação entre essas, o que vocês escreveram para tomar a decisão. Tranquilo? Essa parte ela é muito... essa parte ela é muito gostosa, que vocês podem pegar, inclusive, coisas que acontecem na vida de vocês, do dia a dia de vocês, sabe? Colocar e a gente começar a aplicar, né? Depois cada um vai trazer um problema, né, para a gente discutir esse problema aqui, aí todo mundo dando pitaco, tá?
Não é eu dando pitaco, não. Cada um de vocês pode dar sugestão para o outro, ó, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, né? A melhor maneira de fazer seria dessa forma, porque aí a gente chega num consenso, entenderam? É um negócio bem bacana. Tranquilos? Tranquilo. Beleza, ok. professor, tranquilo. Olha, Beleza, professor. eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, tá? Vocês viram que eu divulguei meu telefone, né? Eu gostaria que alguém criasse o grupo do WhatsApp, coloca no grupo WhatsApp, que é o seguinte, 2 horas da tarde eu peguei para estudar, tô com uma dúvida. Me manda, né, a mensagem que ou eu entro em contato contigo, né, individualmente, respondendo para você individualmente, ou eu trago para cá para a gente mostrar a dúvida, tá, gente? Quanto mais recurso nós tivermos, melhor é. Ok? Para não ficar só rolando transparência, e falando, e falando, e falando. Tranquilo? Tá ótimo, professor. Aqui, então agradeço muito. Aí já vou mandar o convite para quinta-feira, tá? No mesmo horário. Lembrando o seguinte, gente. A participação, né, dessas aulas, ela é computada depois da frequência, tá? Então, por acaso, aqueles que não estão participando, é bom participar, porque senão depois vai ficar com problema de frequência, né? Os trabalhos nós vamos desenvolvendo. A princípio, a escola pediu para eu aguardar, que eles estão definindo uma forma de avaliação, né? Como se a gente já tiver trabalhos já prontos, eu vou deixar esses trabalhos já guardados, né? Lembrando, tem gente me devendo, né? O Silene está aí? Não, o Não, a Silene... URSS não tá não, professor. Pois é, o grupo da Ocilene, né? Foi aqueles que eu coloquei lá no e-mail, não me mandaram as informações até hoje, né? A maioria mandou, entendeu? Eu ainda tenho que resolver um problema de grupo que eu não consegui resolver lá no AVA, lá de como incluir todo mundo no grupo. Aí o que eu estou fazendo? Como eu peguei lá, eu montei aquela planilhinha que vocês estão vendo, que é a planilha de controle. Sempre eu vou mandar aquela planilha de controle, tá? Porque a nota não é dada no AVA, a nota é dada no SA, né? Então, quem vai dar nota sou eu, né? Então, se tiver que pontuar aqueles trabalhos, né, nós vamos pontuá-los em cima de quem fez, tá? Então, é só não deixar de fazer, né? Muita coisinha que tá lá que é tranquilo de ser feito, é fazer e postar. Tranquilo? Tranquilo, professor. Gente, um abração para vocês, viu? Tudo de bom. Cuidado com esse negócio desse vírus, né? Como eu sou do grupo de risco, eu estou passando aperto, né? Eu sou diabético, além de diabético, eu tenho mais de 60. Eu tô com 61. Podia ter 51, né? Mas tem 61, tá? E tomar muito cuidado com isso. Toma as precauções, né? E vão ficar dentro de casa, né? Ok? Ok, professor. Ok, Muito obrigada. Um abraço para todos. Né? Obrigada, Agradeço boa muito. noite. Aí é o seguinte, eu vou, assim que nós terminarmos, aí eu vou pegar o vídeo da aula e vou colocar lá no AVA, né? Vocês viram que eu abri lá materiais complementares do dia da aula, tá? Aí eu coloco a gravação lá, tá? Para quem não tiver, quem não participou, poder participar, ok? Poder pegar essa aula. Tranquilo? Tá bom. Tá bom. Um abraço Tá para bom. vocês, então. Tranquilo. Muito Valeu, obrigado, Oswaldo. Com Deus. Boa noite. Você também. Tchau, até mais. Se cuida. Tchau, gente. Bye, bye. Vocês também. Vou fechar a gravação.